Olá, você deve estar sabendo, a NPD publicou na semana passada o regulamento sobre a dosimetria e as sanções administrativas da LGPD. A gente tem observado em muitos grupos as discussões sobre como se calcula a multa, quais são as fórmulas utilizadas, quando que a multa é alta, média, baixa. Porém, a gente quer trazer aqui uma reflexão um pouco diferente sobre esse assunto. Será que não deveríamos estar pensando em realmente como proteger nossos dados pessoais para evitar sim essas multas? E se eu te disser que há maneiras de você fazer isso, de prevenir a sua organização de sofrer as multas e as sanções da LGPD? Neste vídeo, a gente vai explorar algumas maneiras e algumas estratégias para ajudar a sua empresa a proteger as informações e os dados pessoais que ela possui. Você, por acaso, sabe qual é o valor da multa por dirigir embriagado? Por quanto se multiplica, quantos miligramas de álcool está previsto na lei, quantos pontos perde na carteira, e por não usar o cinto de segurança? Se você não trabalha na área ou nunca sofreu essa penalidade, provavelmente não sabe. Da mesma forma que você não bebe e coloca o cinto de segurança quando você vai dirigir, é importante que sigamos as melhores práticas de segurança e privacidade para proteger os dados pessoais que são confiados à nossa organização. Esta é a única maneira que temos para não sofrer as sanções que são previstas na LGPD e que agora estão no regulamento de dosimetria. Quando agimos com responsabilidade ao seguir uma lei, independente da LGPD ou qualquer outra, além de garantir a confiança dos nossos clientes e dos nossos colaboradores, também estamos protegendo a nossa organização de possíveis multas e sanções. Não está sob nosso controle como vai ser o cálculo, se a multa vai ser baixa, se vai ser média, se vai ser alta, qual vai ser a fórmula que vai ser utilizada. Porém, está sob o nosso controle tomar ações de medidas preventivas para que eu não sofra essas multas, não sofra essas sanções administrativas ou não, e também que eu possa tomar ações o mais rápido possível quando os incidentes acontecerem. Além da segurança da informação, existem algumas medidas chamadas de medidas preventivas. São medidas que são adotadas antecipadamente a um incidente, uma violação de dados acontecer e proativamente para as organizações. Aqui a gente traz apenas algumas delas. Porém, dentro de segurança da informação e proteção de dados pessoais, existe uma centena de outras medidas que podem ser adotadas pelas organizações, dependendo dos riscos que tem para cada tipo de dado e para cada tipo de negócio também das organizações. A primeira medida que a gente traz aqui é a criptografia de dados em repouso e em trânsito. Os seus equipamentos, seus notebooks, seus smartphones, seus servidores, o disco deles está criptografado? Se eles forem roubados, como é que você garante a proteção dos dados que estão armazenados nele? Os dados que trafegam entre suas aplicações, seja na intranet, seja na internet, está criptografado? O acesso dos usuários é criptografado? O objetivo da criptografia é proteger tanto a confidencialidade, mas também a integridade dos dados. Então, é uma medida de baixo custo, de fácil implementação, que é altamente recomendada e com certeza vai prevenir muitas violações e que vazamento de dados aconteça. O segundo ponto que a gente traz aqui é a utilização de autenticação forte, como senhas complexas, e a autenticação de dois fatores. Atualmente, as senhas elas já não são mais tão seguras. Temos vários vazamentos, as pessoas reutilizam as senhas em vários locais, a mesma senha, o mesmo usuário, possibilita que um atacante ele consiga ter acesso a diversas aplicações, a diversos sites, sistemas, por um único vazamento que aconteceu. Além disso, o poder computacional hoje aumentou tanto que não fica tão difícil fazer um ataque de brute force e tentar descobrir as senhas dos usuários. Porém, ainda vale aquele velho conselho. Senhas têm que ser um tamanho grande, não utilizar data de nascimento, nomes, utilizar caracteres especiais, utilizar números, letras maiúsculas, letras minúsculas. A utilização desses fatores é uma camada extra de proteção na autenticação. É o que o usuário ou ele conhece, ou ele possui, ou ele é. Pode ser uma biometria, pode ser um crachá, pode ser um token gerenciado por um aplicativo de celular, ou até um token físico. Essa é uma medida extremamente importante e onde for possível ela deve ser implementada. A partir dela a gente consegue evitar vários acessos indevidos. Às vezes até um próprio vazamento que o próprio usuário pode ter causado inadvertidamente. A gente está vendo aí vários golpes de WhatsApp, onde o WhatsApp ele é roubado. As pessoas não têm a camada de duplo fator de autenticação habilitado. Uma medida simples que prevenia vários golpes e várias incomodações que as pessoas têm sofrido aí, pessoalmente.
Aí o mesmo vale para as corporações. Habilitem todos os sistemas, seja na nuvem ou não. Os políticas de acesso baseados em funções e privilégios mínimos levem em consideração uma máxima que temos na segurança, é que as pessoas só devem ter acesso àquilo que realmente elas precisam para executar suas atividades. É importante que haja segregação de funções, que as pessoas, seja desde a contratação, se elas mudaram de setor, de área, de função, elas possuam seus acessos de acordo com aqueles que realmente elas precisam. Não é difícil encontrar nas organizações pessoas que já estão 10 anos, 15 anos e continuam com os acessos da época que eram estagiários da empresa, coisas que elas não precisam mais no seu dia a dia. Sendo assim, elas continuam com acessos a quais elas não deviam. Da mesma maneira, acontece muito de ter perfis de acesso que liberam acesso full a alguns sistemas, ou a pessoa precisaria apenas de uma parte. Então isso pode levar a algum vazamento de dados, acessos indevidos, e isso sim também pode ser considerado uma violação de dados pessoais. Uma pessoa que acessa um dado que ela não precisa, ela pode modificar, ela pode excluir, ela pode adicionar de maneira, às vezes até acidental. Então, façam segregação de funções e revejam aí os seus acessos, todos os seus sistemas, principalmente nos sistemas críticos. E fazendo um link com o item anterior, das senhas, não adianta nada fazer toda uma segregação, ter as funções, ter esse privilégio mínimo se as pessoas continuam compartilhando senhas. É muito importante a conscientização das pessoas para que isso seja evitado. O próximo item que a gente tem aqui é a implementação de firewall e sistema de detecção de intrusão. São ferramentas que auxiliam o time de segurança, a equipe de tecnologia, a evitar que ataques aconteçam, sejam eles internos ou externos. Ele pode detectar ataques de negação de serviços, invasões, malwares, por exemplo, ransomware, que estão tentando comprometer as informações da organização. Além disso, há outras soluções que bloqueiam o vazamento de informações, seja ela por arquivos, por e-mails, que talvez algum colaborador esteja tentando roubá-las ou acidentalmente enviá-las. Esse tipo de solução ele é configurado para bloquear quando encontra dados pessoais ou algum outro tipo de informação ao qual ele foi configurado. Então, são medidas bem interessantes que vão auxiliar aí as organizações, medidas técnicas, para evitar que violações de dados aconteçam. A última medida que trazemos aqui é o treinamento contínuo de conscientização e segurança da informação para os funcionários e usuários. Na minha opinião, essa é a medida mais importante que a gente traz aqui nessa lista, porque ela visa conscientizar os colaboradores da organização, que são a última medida, a última camada de segurança que vamos ter quando ameaças acontecerem. Vejo que a gente pode investir muito em tecnologia, gastar milhões se desejar, porém uma única pessoa ela pode comprometer toda a organização, seja acidentalmente ou intencionalmente. Investir em soluções para treinamento, existem várias soluções no mercado com conteúdos até prontos, de quiz, políticas, onde pode ser adotado medidas para conscientizar os colaboradores. A organização ela deve também conscientizar os colaboradores nas melhores partes de segurança. Isso vai evitar muita dor de cabeça, vai diminuir muito a quantidade de incidentes e com certeza a possibilidade de que violações de dados pessoais aconteçam. Gostaria de repetir que essas são apenas algumas medidas preventivas e muitas que existem. Mas, como poder ver, elas têm o objetivo de garantir que a organização não vá sofrer sanções, porque ela não vai ter um vazamento, não vai ter uma violação de dados, a partir do momento que eu consigo proteger as informações adequadamente. Essa é a reflexão que a gente quer trazer aqui para vocês. Antes da gente estar se preocupando em como calcular as multas, será que a minha empresa elas tem as medidas de segurança que realmente precisa proteger os dados pessoais? Eu estou realmente garantindo que as pessoas têm acesso apenas às informações que elas precisam? Os colaboradores estão treinados? Têm os senhas fortes? Elas estão criptografadas? Aqui são as medidas preventivas. Porém, isso não quer dizer que incidentes não podem acontecer. Como eu comentei antes, às vezes uma única pessoa pode realmente cometer um incidente. Ou uma questão técnica pode falhar, eu ainda posso ter uma invasão, eu posso ter uma violação de dados. Para isso, a gente vai falar daqui para frente nas medidas corretivas, que visam atender após o incidente acontecer. Antes de entrar nas ações corretivas, quero mencionar o artigo 7 do Regulamento de Dosimetria, qual foi publicado pela NPD na semana passada. O artigo 7 diz: na definição da sanção devem ser considerados os seguintes parâmetros e critérios.
A adoção reiterada e demonstrada de mecanismos e procedimentos internos capazes de minimizar o dano, voltados ao tratamento seguro e adequado de dados, em consonância com a LGPD, a adoção de políticas e boas práticas de governança e a pronta adoção de medidas corretivas. A gente pode ver que na hora de adotar a sanção, as medidas preventivas mencionadas anteriormente vão ser levadas em consideração. A empresa conseguir demonstrar que tomou as medidas de segurança, precaveu, treinou seus colaboradores, avaliou seus riscos, implementou as medidas de segurança, porém, mesmo assim o incidente aconteceu, fica claro para a NPD nesse artigo 7 que isso é uma possibilidade. Ela sabe que, apesar da empresa adotar medidas de segurança, os incidentes ainda podem acontecer. Então nós temos que ter evidência, a gente tem que ser capaz de demonstrar isso caso um incidente aconteça. Portanto, mesmo que a gente tome todas as medidas preventivas, melhores práticas de segurança, tenha treinamentos, ainda violações de dados pessoais, elas podem acontecer. E a NPD, no seu regulamento, ela preveu isso. Ela chamou de circunstâncias atenuantes. De acordo com o artigo 13, o valor da multa simples poderá ser reduzido em até 75% se a organização cessar a infração antes da instauração de procedimento pela NPD. Prevejo como isso é complicado. A empresa ela precisa sim ter medidas preventivas, mas também ela precisa agir rápido quando o incidente acontecer. E como é que a gente faz isso? Quais são as medidas que eu preciso implementar para poder agir de maneira rápida, efetiva, para solucionar um incidente antes mesmo da NPD instaurar um procedimento. E também antes mesmo que cause um dano maior ao titular dos dados, aos meus clientes, aos meus colaboradores. E a gente traz apenas algumas medidas corretivas que devem estar implementadas em qualquer organização que esteja adequada à LGPD. A primeira delas é de backup, recuperação e restauração de dados. Como é que está o procedimento de backup da sua empresa? Ela tem backup? Eles estão armazenados em local seguro, diferente do ambiente de produção? Mesmo considerando a questão nuvem, a região é diferente? Outro ponto, os backups são acompanhados diariamente ou periodicamente, de acordo com a rotina, como eles são executados, por algum colaborador? Ele está vendo que os backups estão sendo realizados corretamente? Eles são testados? Você testa os backups periodicamente para saber se é possível restaurar aqueles dados quando for necessário? Não é raro os casos de empresas que, quando precisam de um backup, não conseguem. A gente está vendo aí vários casos no mundo inteiro de ransomware, que as empresas são atacadas, têm seus dados criptografados e quando vão tentar recuperar o backup, não conseguem. É imprescindível que os backups sejam testados periodicamente, sejam verificados se estão sendo feitos de acordo com o período que foram programados. Um líder que a gente traz aqui é o plano de respostas a incidentes. Como é que está o seu plano de resposta a incidentes? As equipes estão treinadas? Estão capacitadas para resolver o incidente o mais rápido possível? Gera evidências para mostrar para a NPD se for necessário? O plano de respostas a incidentes tem o objetivo de garantir que os colaboradores ou usuários, ou até os titulares da empresa, saibam qual é o canal de comunicação que eles têm que ter para relatar uma vulnerabilidade, relatar um incidente de segurança, para que a empresa ela possa agir de maneira rápida. Como também e os equipamentos, os monitoramentos que a empresa possui de incidentes, de possíveis ataques ou possíveis violações, alertem a equipe de segurança para também agir de maneira rápida. Porém, a equipe que vai receber esses alertas, elas têm que estar treinadas. Então, hoje, quando a gente fala de um plano de resposta a incidentes, ele deve abranger tanto os incidentes de segurança da informação, como também violação de dados pessoais. E além da equipe de segurança da informação, a equipe de TI, também deve ser envolvido e encarregado pela produção de dados nesse processo, porque em algum momento os incidentes vão envolver também dados pessoais e tem que ser levado em consideração se isso é uma violação de dados. Assim, a gente consegue agir rápido para poder resolver esse problema antes que a NPD instaure algum processo administrativo e leve dano ao titular dos dados pessoais. Até um comunicado para o titular em algum momento desse plano pode ser necessário para informar e ter a transparência que ocorreu alguma violação ou uma possível violação dos dados. Já o plano de continuidade de negócios é algo além do plano de respostas a incidentes. É aquele momento onde eu preciso ter uma estratégia para o meu negócio ele estar acontecendo, ele voltar a acontecer mesmo quando eu tenho uma adversidade. É eu ter a continuidade do meu negócio. Um exemplo muito recente foi a pandemia, e a partir do momento que foi declarado o lockdown e as empresas tiveram que trabalhar remotamente, muitas empresas não estavam preparadas para esse cenário. O que eu faço agora? Como é que eu dou continuidade do meu negócio? Eu vou ter que botar todo mundo trabalhar home office, trabalhar à distância, e eu não estava preparado para isso. O plano de continuidade
Quando elaborado, a gente olha para questões físicas, por exemplo, não consigo acessar a minha empresa por algum motivo, alagou, teve incêndio, teve uma inundação, uma situação de guerra, pode ser pensada aqui também, pandemia. O que eu faço para continuar meu negócio caso eu não consiga acessar a minha empresa? Ou uma tecnologia, não consigo acessar meu ambiente em nuvem. Teve um incêndio no data center onde eu estou hospedando as minhas aplicações. Como eu continuo meu negócio? Perco tudo? Onde que estava o meu backup? Onde que eu tenho uma replicação no meu ambiente para poder colocar meus colaboradores a trabalhar? Vejam que isso também causa uma violação de dados pessoais que foram destruídos, modificados, podem ter sido até roubados, vazados de um ataque de ransomware, onde eles foram criptografados. Isso tudo causa também violação de dados pessoais. A gente tem que resolver isso o mais rápido possível, de maneira transparente, mas também gere evidências de resolver. Não adianta ter um plano de continuidade sem ele ser testado periodicamente. Imagina, vocês já devem ter visto em filmes ou às vezes na sua empresa, aqueles treinamentos de incêndio, onde toca a sirene e todo mundo segue por um determinado caminho e sabe o que tem que ser feito. Então estão simulando um cenário. O plano de continuidade é a mesma coisa. Todos os cenários de adversidades que forem elaborados nesse plano, eles têm que ser testados para que as pessoas responsáveis por resolver esse incidente, essa situação adversa, eles saibam qual é o passo a passo para voltar aquele ambiente ao cenário anterior e disponibilizar a continuidade do negócio, que a empresa ela continue a realizar o seu negócio, ela continue a atender os seus clientes, atender os titulares. Esse plano de continuidade, a gente vê que ele é muito negligenciado, são pouquíssimas empresas que tem hoje. Porém, no mundo totalmente digital como é hoje, a gente precisa ter um plano de continuidade, porque as situações vão acontecer. A gente pensa, a Amazon, a Google, vai parar? Não vai parar. Às vezes você está em uma única região no seu data center, as pessoas não se dão conta disso. Eu tenho um data center aqui na Europa, em um determinado país, só que é um data center. Os backups estão lá dentro daquele mesmo data center, que assim pode pegar fogo, assim como aconteceu em 2018 ou 2019, o maior data center da França pegou fogo. E se fosse o data center da Amazon? Por que não? Afinal, eles estão no lugar físico. Se os backups estão lá dentro, seus dados estão lá dentro, você teria perdido tudo. Então a gente tem que levar isso em consideração também. A nuvem, ela só é boa quando eu tenho ele replicado em mais de um local, as minhas informações. Está tudo no mesmo local, eles podem sim sofrer um dano físico e serem destruídos ainda. A gente tem que pensar em continuidade para isso também. Fica esse alerta aqui. As medidas corretivas que a gente traz aqui são apenas alguns exemplos que podem ser utilizados pela organização, mas são as mais importantes. Tá? As medidas corretivas elas são acionadas a partir do momento que a gente teve um incidente. Temos que gerar evidências para mostrar para a NPD que a gente executa esse trabalho. Como eu falei antes, eles vão ser utilizados para circunstâncias atenuantes, onde a gente pode, caso sofra uma multa, a gente pode utilizar essas evidências para reduzir o valor da multa em até 75%. Por isso é importante ter elas implementadas como medidas preventivas para agirmos rápido. Quanto mais rápido agirmos, mais rápido resolvemos incidentes, diminui a possibilidade de tomarmos uma multa e até uma advertência da própria NPD, porque a gente conseguiu resolver a situação. A gente tem medidas de segurança bem implementadas. Eu espero que as informações que a gente passou nesse vídeo tenham sido úteis para você, tanto para evitar como para reduzir as sanções da LGPD. Essas medidas que a gente passou aqui, elas não garantem a adequação LGPD a muitas outras coisas que devem ser vistas. Porém, em qualquer projeto de adequação, essas medidas têm que ter sido implementadas e devem estar rodando em todas as organizações que realmente estão adequadas à LGPD. Para saber mais sobre esse assunto e novidades em segurança da informação e privacidade, siga a Dedro nas redes sociais. Estamos sempre postando conteúdo atualizado sobre esses assuntos. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.